A situação do asfalto em alguns trechos de Ribeirão tem chamado a atenção dos motoristas. São vias com buracos, ondulações e desníveis entre os bueiros e o pavimento que aumentam o risco de acidentes. Quem anda pelas ruas e avenidas de Ribeirão Preto já se acostumou com um trânsito complicado. A cidade toda está em obras. Porém, o que dificulta mesmo o vai e vem de veículos são as condições do asfalto. Nesse trecho da Avenida Meira Júnior, a única faixa liberada para o tráfego tem buracos. Mas eles não são os únicos vilões dessa história. O desnível entre tampas de bueiro em relação ao asfalto também é um problema que ocorre com mais frequência do que você, telespectador, imagina. Difícil desviar em cima da hora, perigoso frear bruscamente. O jeito é passar por cima, mas são tantos que o risco de um acidente grave só aumenta. Nós estamos precisando usar as vias, só que usar também de uma forma perigosa não é muita vantagem para todos nós. Porque acontecer um acidente aqui, pode ser que a ementa seja pior do que o soneto. Então, é ideal que se sinalize melhor e que se conclua as obras, principalmente nesses trechos, com o menor prazo possível. Nos Campos Elíseos, a Avenida Saudade está cheia de ondulações. A construção do corredor de ônibus não terminou e o pavimento está cheio de retalhos. Haja suspensão, amortecedor e pneus para suportar tanta imperfeição. Aqui na Avenida Dom Pedro também há desníveis em toda a extensão da via. Os degraus na pista são como armadilhas, provocam a instabilidade dos carros. E pior, é para quem trafega em cima de duas rodas. É um problema que é meu, é seu, é de todos nós que usamos de forma direta e indireta. Porque muitos não passam por ali, mas o sistema de transporte público passa. Existem outras características como econômica, de comércio em volta, que também dependem dali ter um bom acesso viário. Então, de uma forma direta ou indireta, acaba impactando todos nós. Então, queremos sim uma cidade que tenha uma boa mobilidade, que tenha vias seguras para que a gente possa chegar depois e ter conforto na hora de utilizar o que é nosso, o que é público. O pedestre também sofre com as obras inacabadas de mobilidade. Quem caminha por esses trechos se depara com as calçadas esburacadas e com pedras. Quem não fica atento aos obstáculos acaba tropeçando. Esse advogado alerta que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever das autoridades. A pergunta que nós temos que fazer é: por que essa obra não terminou? Sabendo que ela já é culpada por esses acidentes e tudo mais, por que ela não contratou uma nova empresa? Por que não abriu uma nova concessão para poder finalizar essa obra? Porque eles não sinalizando, não fazendo o fim da obra, os acidentes vão acontecer e cabe-se ação judicial contra a prefeitura. Ela é responsável tanto pelos danos materiais, algum acidente que venha a deteriorar o seu veículo, também pelos danos morais, caso essa pessoa venha a cair de uma moto ou vir até a falecer. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras Públicas reconhece as falhas no asfalto e diz que a pavimentação atual não é definitiva, mas não informa o prazo para a conclusão das obras de mobilidade urbana. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Tá difícil circular pelas ruas de Ribeirão, né, Ximene? E como tá, viu? E o trânsito influencia diretamente na rotina de nós, munícipes. Boa tarde, Denis. Qual o impacto gerado, então, pela aplicação desse tipo de serviço na cidade? Boa tarde. Então, esse tipo de serviço está sendo executado na compatibilização das obras com a liberação parcial para o trânsito, gera impacto na fluidez do trânsito, isso ocasiona lentidão, congestionamentos, pode ocasionar alguns acidentes e transtornos em geral para a população que está ao redor, tanto como morador como comerciante. Qual deveria, então, ser a postura da Prefeitura para evitar todos esses transtornos? É preciso fazer uma compatibilização das obras com a liberação de trânsito. Nós sabemos que isso é um trabalho um pouco complexo, um pouco difícil de ser compatibilizado, mas para liberar esses trechos para o trânsito parcial, é preciso ser feita uma preparação para que ele possa receber com segurança e fluidez o tráfego. E de que modo a população pode reagir diante do trabalho que vem sendo executado no município? Olha, detectando alguns pontos onde há falha nessa programação de compatibilização entre obras e operação do tráfego, denunciando, acionando a imprensa,
acionando os órgãos de fiscalização da prefeitura e não tendo um retorno, procurar junto ao Ministério Público uma mediação para essa solução. A cidade toda precisando de reparos no asfalto ou zeladoria com as obras, como considerar o que é prioridade? Olha, é uma questão um pouco complexa, né? Nós sabemos que Ribeirão Preto ficou por muito tempo sem manutenção no sistema viário, o capeamento asfáltico, a maioria dele entrou já em final de vida útil e precisa ou de reparos ou recapeação total. E também, paralelo a isso, nós temos a execução dessas obras. Então, a Prefeitura precisa verificar os pontos de maior convergência de tráfego, que são os prioritários, mas os pontos de menor fluência não podem ser esquecidos, porque isso acaba gerando transtornos maiores no futuro. Então, é preciso aí uma espécie de força-tarefa para zerar essa lista de pendências. É sabido também que toda obra causa transtornos, mas é possível minimizar esses contratempos e de que maneira? Sim, com um planejamento, né, é necessário fazer uma compatibilização entre a obra e a utilização. É uma obra diferente, por exemplo, da construção de uma nova avenida, que somente depois de pronta ela vai receber o tráfego. Nesses casos, como as obras estão já inseridas na malha urbana, é necessário interdição parcial e liberação parcial. Então, ali é preciso haver um trabalho maior de planejamento para evitar essas interferências, como o desnível das bocas de lobo, das tampas dos pontos de visita, degraus no asfalto, falta de sinalização de solo ou de placas. Então, é preciso haver um planejamento mais detalhado e mais caprichoso para evitar esses danos nesses trechos que estão simultaneamente em obras e em utilização. Muito obrigada, Denis, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André Costa. Combinado, Ximene Osório, até já.